Qual é a obra de Deus e qual a sua parte nela? Esse negócio de você pegar o dinheiro da igreja e dar pra pobre, isso é coisa de ladrão. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Você vai oferecer um aluguel seu. Mais 300 mil? Em nome de Jesus. Mais 300 mil de serviço tem? De ao invés de ir ao banco e depositar, para descontar direto da conta, que é mais fácil. Com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus, a crise vai pegar toda. O espírito da crise vai pegar ela. Ela não é, Clodomir, entendeu? O Senhor quer depositar em nossas mãos bens desta terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Messias, quando esteve em carne no meio de nós, pregou o Evangelho de 3 formas diferentes. Primeiro, ensinou sobre o amor, um sentimento que advém do Espírito, e como adentrar por ele ao reino dos céus. Segundo, estudando sobre as passagens das Escrituras e como entender os dogmas do Espírito e as relações entre o templo, sacerdócio, sacrifícios e doutrinas. Em terceiro, expondo os falsos profetas, expondo a mentira da religião e mostrando quão falhos, hipócritas, cegos espiritualmente e mentirosos eram os homens que se diziam mestres da lei, religiosos e representantes de Deus como os sacerdotes e até mesmo o sumo sacerdote. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça! Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Se você revirar o meu canal, encontrará o Evangelho sendo pregado nesses 3 formatos, pois sigo fielmente os ensinamentos de Cristo, e muitos não conseguem entender quando sou obrigado a expor homens que se dizem representantes de Deus nos dias de hoje. Muitos veem isso como um ataque, como um julgamento, esquecendo-se que o próprio Cristo fez isso. E não conseguem levar em conta que quando trazemos à tona uma mentira de um desses líderes, nós trazemos também à tona uma verdade, para muitos que estavam cegos, enganados por esses lobos em pele de cordeiro. Expor a mentira é necessário, assim mostramos a verdade, e isso é muito diferente do que difamar ou falar mal de alguém, pois eles distorcem todos os ensinamentos do Pai, e até mesmo o motivo principal da obra de Deus. Não é para ficar alimentando pobre. Aliás, irmão, não sei se você notou que quem fez os pobres foi Deus. E Deus esteve na terra 33 anos, nunca foi na África da comida. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Qual é a obra de Deus?
Para eles, a obra é que você compareça fielmente toda semana em seus rituais litúrgicos, sempre traga mais pessoas e você e ela ou elas estejam sempre contribuindo com o sustento daquela denominação, o salário e os sustentos dos líderes, as contas de água, luz e aluguel daquele prédio ou templo qual erroneamente eles chamam de igreja. E se você perguntar para um destes cegos membros o que seu pastor fez com as ofertas ou o dízimo que você entregou para ele, a maioria responderá assim: eu fiz a minha parte, o que ele fará com isso é por conta dele. Então essa pessoa está se isentando de julgar ao pastor e dizendo ter feito a parte dela na obra de Deus. Mas qual é a obra de Deus? Pois nada disso foi ensinado por Cristo ou pelos apóstolos. Não nos foi ensinado ter um templo ou um local específico para adorar a Deus, ou ter homens que se dizem autoridade espiritual como um sacerdote. Não nos foi ensinado o ato de fazer cultos litúrgicos e muito menos dar dinheiro para o sustento dessas doutrinas criadas por homens. Então, qual é a obra de Deus e o que verdadeiramente é igreja? Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Esses homens, além de tudo, fazem-se passar por igreja, sendo que Cristo e os apóstolos ensinam que igrejas são pessoas, estando juntas ou separadas, reunidas ou não, em qualquer parte do mundo. Elas são a igreja, e seria impossível elas irem à igreja ou saírem da igreja, pois, como disse, elas são a igreja. Uma única igreja no mundo todo, as pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo, e tem somente um único pastor, que é o próprio Cristo. E haverá um rebanho e um pastor. E os seus ensinamentos mostram que a obra de Deus é que exerçamos o amor ao próximo, que apenas cuidemos uns dos outros, que pratiquemos a justiça, que não façamos o mal para ninguém e que demonstremos nosso caráter principalmente quando ninguém esteja nos vendo. Essa é a obra de Deus, e esses homens, líderes religiosos exatamente iguais àqueles que mataram a Cristo e proibiram que pregassem sobre o nome dele. Que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. A ordem deste conselho é que vós não falareis o nome de Jesus, ou ensinareis em nome de Jesus. A violação dessa ordem trará o castigo sobre vós, de acordo com a lei. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Fostes acautelados. Vendo que eles não poderiam proibir para sempre que se falasse em nome de Cristo, pois seus adeptos estavam crescendo grandiosamente pelo belo trabalho feito pelos apóstolos, camuflaram suas palavras em suas doutrinas e enganaram a muitos. Nos dias de hoje, a maioria dessas pessoas que se dizem religiosas e dizem estar fazendo a parte delas, sem julgar o seu líder, quando se depara com um necessitado, muitas vezes pensa: não ajudarei ele, pois ele usará para comprar drogas, ou então usará para comprar bebida, por isso não vou ajudá-lo. Julga o seu próximo, porém deixa de julgar o seu próprio líder religioso. Totalmente enganado pelo sistema, ele inverte totalmente os valores. Ele deixa de fazer a verdadeira obra de Deus, que é auxiliar o necessitado em suas aflições. O julga e deixa de fazer o ensinamento do próprio Criador, pois essa é a nossa parte. Essa devemos fazer sem olhar a quem. E o que o nosso próximo fizer com a nossa ajuda, sim, isso é problema dele. Pois agora, sim, fizemos a nossa parte. Pois eles, assim como nós, são a verdadeira igreja. E não estes homens que se passam por igreja, enriquecem com seu dinheiro, deixam o pobre padecer com fome e pensam que escaparão do julgamento de Deus somente por terem escapado do seu julgamento.
Reflita, estude, mude seus conceitos, saiba verdadeiramente a quem julgar e a quem a palavra verdadeiramente te manda auxiliar. Não deixe nossos irmãos desamparados. Ame o seu próximo. Não vá à igreja. Seja a igreja. Qual é a obra de Deus?